Macunaíma, livro de Mário de Andrade, publicado em 1928, é considerado um dos principais romances modernistas. A obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, em que vários elementos nacionais se cruzam numa narrativa que conta a história de Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Macunaíma é o personagem principal, o herói sem nenhum caráter. É uma amálgama da formação do Brasil. É índio, negro e, depois de tomar banho na poça do pé do gigante Sumé, vira europeu. Individualista e muito preguiçoso. Seu bordão é: ai que preguiça. Ai, que preguiça. Que preguiça. As ações de Macunaíma são fruto de uma mistura de malandragem, egoísmo, vingança e inocência. É difícil prever qual decisão ele vai tomar diante de um dilema. Suas escolhas nos dão algumas surpresas ao longo do romance. Macunaíma também é muito lascivo Maná, tá magrinha, mano. e apegado à vida, fácil e de prazeres. Jigui, irmão do meio. Suas companheiras sempre acabam dormindo com Macunaíma. Jigui é um homem forte e bravo. Se vinga das traições batendo nas suas mulheres. E eu vou ensinar você a brincar com os outros em vez de trabalhar pra mim, como é sua obrigação, ou teu! Porém, raramente dá uma sova no seu irmão. Ele também tenta se lavar depois que vê seu irmão se transformar em branco. Mas a água já estava suja e se lava pouco, ficando com a cor de cobre. Manap é o irmão mais velho, é feiticeiro e revive o herói algumas vezes. Muito sábio, passa boa parte do romance cuidando de Macunaíma. Ele também tenta se lavar na poça mágica depois de Jiguê. Que lindo! Oh, que seria. Mas já não restava quase nada de água, então ele continuou negro, só com as palmas dos pés e das mãos brancas. Venceslau Pietro Pietra, fazendeiro peruano abastado que vive em São Paulo. Ele tem a posse do Muraiquitã, que Macunaíma quer recuperar. Venceslau também é o gigante Piaimã comedor de gente, que mora numa casa grande no Pacaembu e tem hábitos europeus. Faz viagem para a Europa e sai na coluna social, como gente na poloneta e na macarronada. Si, mãe do mato. Ela faz parte das tribos das Icamiabas, que são mulheres guerreiras que não aceitam a presença de homens. Torna-se a mulher de Macunaíma depois de o herói forçá-la a ter relações sexuais. Tira a mão daí. Seu safado. Ele passa a ser o novo imperador do Mato Virgem. Juntos, eles têm um filho que morre ainda bebê e se torna o Planta do Guaraná. Macunaíma, capítulo 1. Macunaíma nasceu, filho do medo e da noite. Até os 6 anos não falava por pura preguiça, e ainda criança, vai para o mato brincar com a companheira do seu irmão Jiguê. Quando sua família começa a passar fome, o herói consegue alimento, porém sua mãe quer dividir a comida com seus irmãos. Macunaíma não quer compartilhar a comida e a faz sumir. Si, mãe do mato, capítulo 3. Macunaíma encontra Si, a mãe do mato, e tem vontade de brincar com ela. Como a Si era guerreira, o herói toma uma sova, mas seus irmãos o ajudam a dominá-la. Macunaíma se transforma no imperador do Mato Virgem e tem um filho com Si. O filho morre envenenado ao mamar no mesmo peito que uma cobra havia mamado. Si fica muito triste, dá a Muiraquitã para Macunaíma e sobe aos céus. Boiúna Luna, capítulo 4. Muito triste, Macunaíma parte novamente com seus irmãos. No caminho, ele encontra Capei, luta com o monstro e perde a Muiraquitã na batalha. Mais tarde, um pássaro conta para ele que o talismã foi encontrado e vendido para Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro peruano que mora em São Paulo. Macunaíma e seus irmãos vão para a grande cidade recuperar a Muiraquitã. Boiúna Luna, capítulo 4.
Muito triste, Macunaíma parte novamente com seus irmãos. No caminho, ele encontra Capei, luta com o monstro e perde a Muiraquitã na batalha. Mais tarde, um pássaro conta para ele que o talismã foi encontrado e vendido para Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro peruano que mora em São Paulo. Macunaíma e seus irmãos vão para a grande cidade recuperar a Muiraquitã. A Francesa e o Gigante, capítulo 6. Após a tentativa frustrada, Macunaíma se veste de francesa para tentar enganar Rupiaimã. Contudo, o gigante quer brincar com a francesa em troca da Muiraquitã. Com medo de ser descoberto, o herói foge de Venceslau por todo o território brasileiro. Capítulo 7. Macumba. Macunaíma tinha um ódio mortal de Piaimã e queria enfrentá-lo novamente para recuperar sua Muiraquitã, mas percebia que não tinha força suficiente para tanto. Resolveu ir ao Rio de Janeiro para participar de uma macumba na qual o Exu Diabo poderia surgir e ajudá-lo. No terreiro da tia Ciata, feiticeira renomada, havia muito tempo que um santo não baixava. Portanto, era grande a expectativa de todos os participantes. Após diversos rituais de cantos e danças, uma mulher encarnou Exu. Macunaíma, inesperadamente, se jogou sobre a incorporada e brincou com ela. Depois, os vários adoradores de Exu fizeram pedidos, sendo alguns atendidos e outros não. Na vez de Macunaíma, que pediu uma vingança contra Venceslau, Exu trouxe para o seu corpo o espírito do próprio Piaimã e permitiu que o herói desse nele uma surra. Macunaíma massacrou o incorporado com golpes e maldições. Enquanto isso, em São Paulo, no palácio de Venceslau, Pietro Pietra era um corre-corre de médicos para tratar dos males que atingiam o corpo de Piaimã. Para encerrar o ritual, todos entoaram a reza do Padre Nosso Exu e a mulher que incorporava. O santo teve seu corpo totalmente recuperado dos golpes de Macunaíma e ao final houve muita comida, bebida e dança. Capítulo 8. Véia Sol. Macunaíma encontrou uma árvore volomã carregada de frutos. Com fome, ele gritou palavras mágicas que fizeram as frutas caírem no chão. Irritada, a árvore agarrou o herói e o jogou numa ilha deserta. Enquanto dormia, embaixo de uma palmeira, Macunaíma foi alvo dos excrementos de um urubu. Cansado de viver, o herói pediu à estrela da manhã que o levasse para o céu, mas ela se negou, pois ele fedia muito. Depois, Macunaíma pediu à lua que o levasse a Marajó, mas a ela também recusou ajudá-lo e mandou que tomasse banho. Desejando ao menos fogo para se esquentar, o herói aguardou a chegada de Véi a Sol. Véi colocou Macunaíma numa jangada, na companhia de suas 3 filhas, que cuidaram do herói. Véi propôs que o índio se casasse com uma das filhas, sob a condição de não brincar com nenhuma outra mulher. Macunaíma aceitou a proposta, mas assim que teve a oportunidade, brincou com uma portuguesa. Ao descobrir a traição de seu genro, Véi condenou a envelhecer como todos os homens, o que não aconteceria se casasse com uma de suas filhas. Sozinho com a portuguesa, Macunaíma foi surpreendido por uma assombração, que comeu sua companheira. No dia seguinte, cansado da capital da República, Macunaíma retornou a São Paulo. Capítulo 11. A velha Seiuici. Macunaíma quer enganar os irmãos e diz que viu rastros de caça no centro de São Paulo. Os irmãos acreditam e os 3 vão para a frente da Bolsa de Valores caçar. Uma confusão é armada e até a polícia aparece e tenta prender o herói, que consegue fugir. Depois ele vai pescar no mesmo lugar que a esposa do gigante, a Seiuici, que também é canibal. Ela captura o herói e o leva à casa para ser servido no jantar. Macunaíma é resgatado pela filha da canibal, brinca com ela e depois foge. Segue uma perseguição por toda a América do Sul, entre Seiuici e o herói, que consegue escapar.
Capítulo 12. Tec-Tec, Chupinzão e a injustiça dos homens. Um sonho com um navio prenunciava uma viagem além-mar, para Macunaíma. Tal ideia se confirmou após ele descobrir que o gigante Piaimã tinha ido à Europa com sua família. Para patrocinar a viagem, Jiguê sugeriu que o irmão conseguisse o apoio do governo, dizendo ser artista. Enquanto aguardava o processo da viagem, Macunaíma foi passear na Cantareira e pintar alguns quadros. Um tec-tec, vendedor ambulante, ofereceu ao herói um gambá que defecava dinheiro. Macunaíma se encantou com a demonstração do comerciante e efetuou a compra, mas depois percebeu que se tratava de um gambá comum, que havia engolido algumas moedas. O bicho fez cocô em seu bolso. De volta à pensão, Macunaíma queixou-se com seus irmãos, pois investira todo o dinheiro no gambá enganoso. Manapé e Jiguê ficaram consternados com o negócio que o governo também não havia dado certo. Já havia muitos pintores bancados pelo Estado, e sem dinheiro era impossível ir à Europa. Decidido a jogar no bicho para conseguir algum dinheiro, Macunaíma foi à praça meditar sobre a injustiça dos homens. Lá observou um tico-tico, que era enganado por um chupim, alimentando-o como se fosse seu filhote. Para acabar com a injustiça, o herói matou o tico-tico com uma paulada. Depois, o chupim veio atrás dele também, pedindo comida, e Macunaíma o alimentou com o cocô do gambá, que havia ficado em seu bolso. O pássaro engordou, cresceu e saiu voando. Depois Macunaíma encontrou um macaco comendo coquinhos e perguntou de onde vinha o alimento. O macaco falou que eram seus próprios testículos, que ele quebrava com uma pedra. Macunaíma acreditou e quis testar, quebrando os seus também. Acabou morrendo. Um advogado viu Macunaíma estirado no chão e, depois de conferir se ele não tinha dinheiro na carteira, levou-o à pensão. Lá, Manapé fez um ritual que o trouxe de volta à vida. Depois, o mesmo índio indicou uma centena que ganhou o prêmio do bicho. Ele era um verdadeiro feiticeiro. Capítulo 13. A piolenta do Jiguê. Macunaíma está doente de cama. Seu irmão Jiguê tem uma nova namorada, e Macunaíma também brinca com ela. Jiguê descobre e tenta impedir que ela passe tempo com seu irmão, e manda caçar piolho. Macunaíma então arranja uma forma de ficar com ela. Seu irmão então resolve mandá-la embora. Capítulo 14. Muiraquitã. O gigante Piaimã volta para São Paulo e Macunaíma está disposto a matá-lo para recuperar o talismã. O herói vai à caça de Venceslau, que tenta enganá-lo. Contudo, o herói mais esperto reverte a situação e o mata. Piaimã acaba no molho de uma macarronada e Macunaíma recupera o Muiraquitã. Capítulo 16. Urara e Coeira. Todos estão de volta à aldeia. Enquanto os irmãos saem para caçar e pescar, Macunaíma passa o dia descansando. Seu irmão Jiguê fica muito incomodado. Os dois têm uma desavença e, para se vingar, Macunaíma envenena um anzol. Seu irmão fica muito doente e vai sumindo até virar uma sombra envenenada. A sombra quer se vingar de Macunaíma, o impede de comer e, quando o herói está com muita fome, ele se transforma em comida para o envenenar. Macunaíma acha que vai morrer e resolve passar a doença para o maior número de animais possíveis, para não morrer sozinho. No final, ele se cura por ter passado o veneno para tantos outros bichos. A sombra de Gê acha o irmão muito inteligente e, com saudade da família, volta para casa. Come a cunhada princesa e o irmão Manapê. Macunaíma consegue enganar a sombra envenenada e escapa. Capítulo 17. Ursa Maior. O herói agora está sozinho e com fome, pois não há ninguém para caçar ou pescar por ele. A casa também está caindo e Macunaíma tem que abandoná-la. Na mata, ele sofre de calor e de vontades e procura água gelada para se refrescar. Depara-se com uma dona muito bonita, que na verdade é a Uiara. O herói não resiste e entra na água. Após uma luta, ele consegue fugir, mas perde novamente a Muiraquitã. Sozinho e sem o talismã, Macunaíma resolve subir aos céus e virar estrela.
Capítulo 18. Epílogo. Esse capítulo apresenta o narrador. Ele conta que todos que sabiam da história já estavam mortos e que ele tomou conhecimento da mesma por meio de um pássaro. Sobre o filme Macunaíma. Macunaíma foi adaptado para o cinema em 1969 por Joaquim Pedro de Andrade. O filme é considerado um dos pioneiros do movimento cinema novo. Por detrás da comicidade existe uma temática e uma linguagem audiovisual que buscam representar a obra de Mário de Andrade e suas intenções no cinema. O filme foi muito elogiado pelo público e pela crítica. Como o livro é cheio de ações, a adaptação para o cinema não é totalmente fidedigna. Porém, a releitura do cineasta Joaquim Pedro de Andrade tem êxito em transmitir a essência da obra de Mário de Andrade. Sobre Mário de Andrade. Ele foi um escritor, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro. Nasceu em São Paulo em 1893 e faleceu em 1945. Viajou por todo o Brasil para estudar o folclore nacional. Macunaíma é uma obra cheia de referências à cultura popular brasileira e é o resultado das pesquisas de Mário de Andrade. Ele também foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, um evento que promoveu uma quebra da estética clássica e inaugurou o modernismo. Quero agradecer a todos por acompanhar esse vídeo até o final. Na vida noturna, caião da noite, uma boate aqui na zona.